interstellar object, 3I Atlas, and yes, we've got some updates. Check out these new images. 3I Atlas tem todo tipo de surpresas. Em meio à paralisação do governo dos Estados Unidos, os cientistas da NASA continuam monitorando o cometa interestelar. Os cientistas não estão parando. Neste momento, funcionários da NASA estão se preparando para informar a congressista Ana Paulina Luna, que formalmente solicitou novas imagens e dados para serem liberados para análise pública. Os cientistas detectaram uma súbita onda de brilho em 29 de outubro, sugerindo desgasificação intensa à medida que a luz solar atingiu gelos previamente sombreados. Dados espectrais indicaram jatos breves de vapor de água, compostos de carbono e metais traço ventilando para o espaço. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, renovou seu apelo por transparência, citando novos sinais de brilho e movimento não gravitacional após a passagem solar recente do cometa. Observatórios globais lançaram campanha de monitoramento conjunto até o início de 2026 para estudar o comportamento do objeto à medida que se afasta do Sol. Ainda mais perturbador, o movimento do objeto mostrou pequenas mudanças irregulares, levando pesquisadores a refinar seus modelos de órbita e rotação. 3I Atlas quebrou cada protocolo normal de comunicação pública da NASA. Aqui está o que deveria te aterrorizar mais. Apesar da paralisação federal, equipes internas da NASA no Goddard Space Flight Center e no Jet Propulsion Laboratory mantiveram rastreamento essencial, mas a comunicação pública permanece pausada. Pense nisso. Antes de mergulharmos mais fundo neste mistério cósmico, se você quer ficar atualizado sobre o que pode ser a campanha de observação mais coordenada da história para um objeto interestelar, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar vai mostrar como a ciência global se une quando a transparência governamental falha. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que os dados deveriam ser públicos mesmo durante paralisação do governo? Vamos falar sobre o que está acontecendo durante a paralisação do governo dos Estados Unidos. Esta história começa com uma decisão incomum de continuar o monitoramento científico, mesmo quando grande parte da comunicação pública da agência permanece pausada. Em meio à paralisação contínua do governo dos Estados Unidos, os cientistas da NASA estão continuando a monitorar o cometa interestelar 3I Atlas, mesmo quando muito da comunicação pública da agência permanece pausada. Esta semana, funcionários da NASA estão se preparando para informar a congressista Ana Paulina Luna, que formalmente solicitou novas imagens e dados para serem liberados para análise pública. Aqui está o problema. O pedido de Luna veio em coordenação com um cientista de Harvard, entendido como sendo Avi Loeb, que tem pressionado por acesso aberto às imagens mais recentes. Enquanto isso, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, renovou seu apelo por transparência, citando novos sinais de brilho e movimento não gravitacional após a passagem solar recente do cometa. Observatórios globais lançaram uma campanha de monitoramento conjunto até o início de 2026 para estudar o comportamento do objeto à medida que se afasta do Sol. Mas os mistérios não param por aí. Desde sua identificação em meados de 2025 como visitante interestelar, 3I Atlas moveu-se constantemente através do sistema solar interno, passando seu ponto mais próximo do Sol em 29 de outubro. Por volta daquela época, astrônomos registraram uma súbita onda de brilho, sugerindo desgaseificação intensa à medida que a luz solar atingiu gelos previamente sombreados. Os dados espectrais indicaram jatos breves de vapor de água, compostos de carbono e metais traço, ventilando para o espaço. Embora esses fenômenos sejam normais para cometas, o que chamou a atenção dos cientistas foi o padrão de aceleração, não totalmente consistente com modelos de desgasificação uniforme. O movimento do objeto mostrou pequenas mudanças irregulares, levando os pesquisadores a refinar seus modelos de órbita e rotação. Tais desvios não são evidência de nada artificial,
mas fornecem valiosa compreensão de como o material interestelar se comporta sob radiação solar. Aqui é onde fica estranho. Apesar da paralisação federal, as equipes internas da NASA, no Goddard Space Flight Center e no Jet Propulsion Laboratory, mantiveram rastreamento essencial. Uma reunião informativa com a representante Luna foi agendada para discutir futuras liberações de dados e para reassegurar ao Congresso que o monitoramento continua ininterrupto. O escritório de Luna confirmou que o pedido veio em coordenação com um cientista de Harvard, entendido como sendo Avi Loeb, que tem pressionado por acesso aberto às imagens mais recentes. Ao mesmo tempo, a Agência Espacial Europeia e vários observatórios administrados por universidades se juntaram à rede de observação. O objeto está agora a aproximadamente 300 milhões de milhas da Terra e desvanecendo, mas telescópios de alta sensibilidade ainda podem coletar espectros para determinar como seu coma, o envelope de gás e poeira, evolui à medida que o aquecimento solar diminui. Esta fase é crucial. A trajetória de saída do cometa e a curva de luz em mudança ajudarão os pesquisadores a modelar sua densidade, taxa de rotação e composição interna. Esses dados alimentarão a campanha da Rede Internacional de Alerta de Asteroides, funcionando de novembro de 2025 até janeiro de 2026, que visa construir o conjunto de dados mais completo ainda sobre um corpo interestelar antes que desapareça de volta no espaço profundo. E aqui é onde o mistério se aprofunda ainda mais. A atenção renovada em 13 Atlas não é simplesmente porque é raro. É porque representa um laboratório vivo para testar teorias sobre como sistemas planetários trocam material. As medições espectroscópicas indicam que seu gelo e poeira compartilham semelhanças com cometas de nosso próprio cinturão de Kuiper. No entanto, algumas proporções puras, particularmente compostos portadores de carbono para oxigênio e nitrogênio, aparecem distintas. Essas diferenças sugerem que provavelmente se formou em um disco protoplanetário mais frio e mais distante, talvez ao redor de uma estrela pequena e fraca. Entender esses detalhes poderia refinar modelos de como água e orgânicos migram através da galáxia. Se 3I Atlas contém razões isotópicas fora das normas do sistema solar, confirmaria que a diversidade química entre sistemas estelares é mais ampla do que se pensava anteriormente. Uma pista importante para teorias de panspermia e formação planetária inicial. A aceleração irregular do cometa permanece um ponto técnico de discussão. A maioria dos pesquisadores a atribui à ventilação assimétrica do núcleo, possivelmente causada por estratificação desigual ou rotação, mas algumas anomalias persistem. Loeb e seus colegas argumentam que a física por trás de tal movimento deveria ser investigada sem viés, não porque implica design artificial, mas porque entender forças inesperadas pode expor novos processos naturais. A NASA e a Agência Espacial Europeia reiteraram que os dados disponíveis não mostram evidência de nada além de um cometa natural. Ainda assim, concordam que seu comportamento justifica observação estendida. Esta abordagem medida contrasta com a reação pública dividida após a descoberta de Oumuamua, em 2017, quando dados limitados permitiram que especulação ultrapassasse evidência. O que torna este evento diferente é o nível de coordenação. Mais de uma dúzia de instituições de pesquisa estão compartilhando observações em tempo real, através da Rede Internacional de Alerta de Asteroides. A campanha envolve astrônomos profissionais e amadores igualmente, visando coletar dados através de múltiplos comprimentos de onda, visível, infravermelho e rádio, para mapear emissões de gás, densidade de poeira e mudanças composicionais à medida que o cometa esfria. Já dados preliminares sugerem que a composição do objeto pode evoluir à medida que se afasta do Sol, possivelmente desenvolvendo uma fraca cauda de íons. Se confirmado, isso marcaria a primeira vez que tal comportamento foi registrado em um cometa interestelar com este nível de precisão.
Cada conjunto de dados traz os cientistas mais perto de determinar se cometas como 3I Atlas são mensageiros comuns de outros sistemas estelares ou fragmentos raros, ejetados sob condições excepcionais. Os números não mentem. Vamos analisar os dados de coordenação. Os eventos em torno de 3I Atlas mostram como ciência espacial e política pública cada vez mais se cruzam. O interesse do Congresso em um único cometa teria parecido improvável. No entanto, a conversa crescente sobre transparência em dados espaciais tornou tal supervisão inevitável. O envolvimento da representante Luna sublinha uma nova consciência política de que descobertas além da Terra têm ressonância tanto científica quanto cultural. A NASA declarou que todos os dados coletados durante a paralisação serão publicamente liberados uma vez que operações normais sejam retomadas. A reunião informativa com legisladores é esperada para delinear como tais detecções interestelares se encaixam em estratégias de longo prazo para a defesa planetária e colaboração científica. Ao mesmo tempo, o Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Pentágono, responsável por analisar fenômenos aéreos ou espaciais não identificados, emitiu uma breve clarificação. 3I Atlas está totalmente identificado e não representa preocupações de segurança. A menção foi processual, mas destaca a comunicação estruturada, agora usada para prevenir confusão entre eventos científicos e narrativas especulativas. Internacionalmente, a campanha de observação agora em andamento está sendo coordenada através da Agência Espacial Europeia e do Observatório Lowell, no Arizona. O objetivo é continuar rastreando 3I Atlas, até que se torne fraco demais para detectar, usando instrumentos através de ambos os hemisférios para construir uma linha do tempo contínua de sua evolução. Os dados incluirão medições de sua polarização, uma propriedade que revela tamanho de partícula e estrutura na nuvem de poeira, ajudando cientistas a estimar como o cometa se formou. A comunidade mais ampla já está olhando para a próxima geração de levantamentos. Quando o Observatório Vera Rubin começar operações completas, escaneará todo o céu a cada poucas noites, com sensibilidade alta, o suficiente para detectar muito mais visitantes interestelares. Os astrônomos esperam que eventos como 3I Atlas possam se tornar anuais em vez de fenômenos uma vez por década. Essa mudança transformaria esses encontros fugazes em um novo campo de pesquisa: estudos comparativos de cometas interestelares. Cada descoberta futura adicionará peso estatístico aos modelos de dinâmica galáctica, mostrando como fragmentos são ejetados de sistemas planetários e com que frequência passam perto de estrelas como a nossa. Pense sobre a imagem que estamos construindo aqui. Um cometa interestelar sendo monitorado durante paralisação governamental. Congressistas solicitando transparência. Harvard pressionando por acesso aberto. Agências espaciais coordenando globalmente. Pentágono clarificando não é ameaça. Campanha internacional até janeiro de 2026. Cada pedaço de dados, tomado individualmente, mostra coordenação sem precedentes. Mas juntos, criam uma imagem de como a ciência funciona quando a política interfere, mas não pode parar o progresso. Alguns pesquisadores estão fazendo perguntas importantes. Por que continuar monitoramento durante paralisação se comunicação pública está pausada? Por que congressista precisa solicitar formalmente dados que normalmente seriam públicos? Por que a coordenação global funciona melhor que a transparência nacional? Não estou dizendo que há acobertamento deliberado. Estou dizendo que a estrutura de comunicação falhou temporariamente, mas a ciência continuou. E quando instituições governamentais falham em transparência, a comunidade científica global compensa. O método científico exige abertura, exige que dados sejam compartilhados, exige que descobertas sejam verificáveis. E quando um governo para, outros preenchem o vazio. Aqui está o que sabemos com certeza. 3I. Atlas passou pelo periélio em 29 de outubro. Mostrou súbita onda de brilho. Exibiu movimento não gravitacional. Está sendo rastreado por mais de 12 instituições.
A NASA manteve monitoramento essencial apesar de paralisação. Congressista solicitou liberação de dados. Harvard pressiona por transparência. Essa coordena observações. Pentágono confirmou não é ameaça. E agora está se afastando, desvanecendo, mas ainda mensurável. Por enquanto, 3I Atlas continua em seu caminho de saída. Fraco, mas ainda mensurável. Dentro de meses, deslizará além do alcance da maioria dos telescópios, deixando para trás terabytes de dados e uma imagem mais clara de como os sistemas da Via Láctea trocam matéria através de vastas distâncias cósmicas. Esta é nossa chance de estudá-lo, enquanto a coordenação global funciona. Os dados que coletarmos podem ser as únicas observações coordenadas que jamais teremos de visitante interestelar durante crise política. Isso torna esses meses preciosos além da medida. Cada observação conta, cada espectro importa, cada medição contribui para entender não apenas 3I Atlas, mas como a ciência sobrevive quando instituições governamentais falham temporariamente. Porque é assim que o progresso acontece. Não através de uma única nação controlando dados, mas através de comunidade global compartilhando descobertas. A imagem da NASA trabalhando durante paralisação. Congressista exigindo transparência. Harvard pressionando publicamente. ESA coordenando internacionalmente. Tudo isso carrega peso que vai além dos dados científicos. Representa um momento onde a humanidade escolhe cooperação sobre controle. Transparência sobre sigilo, ciência sobre política. Agora, vamos falar sobre o que os dados preliminares estão revelando. Já, as primeiras análises sugerem que a composição de 3I Atlas pode estar evoluindo à medida que se afasta do Sol. Isso é importante porque a maioria dos cometas mostra composição relativamente estável após passagem pelo periélio. Eles esfriam, desgaseificação diminui, mas a química permanece consistente. Se 3I Atlas está mostrando mudanças composicionais, isso sugere processos dinâmicos, continuando mesmo enquanto esfria. Talvez camadas mais profundas sendo expostas. Talvez reações químicas desencadeadas por aquecimento solar continuando. Ou talvez algo sobre sua origem interestelar significa que contém compostos que nunca vimos em cometas do Sistema Solar. A possível formação de cauda de íons fraca é particularmente interessante. Caudas de íons são criadas quando radiação solar ioniza moléculas de gás, e então o vento solar empurra esses íons para longe. A maioria dos cometas desenvolve caudas de íons durante aproximação ao Sol, mas ver uma se desenvolvendo durante afastamento seria incomum. Sugeriria que processos de ionização continuam mesmo quando o objeto está resfriando e se afastando. Isso poderia indicar compostos voláteis incomuns. Ou poderia sugerir que a estrutura interna do cometa está liberando material de forma não prevista por modelos padrão. Os dados de polarização serão cruciais. Polarização mede como a luz é filtrada à medida que passa através da nuvem de poeira. Diferentes tamanhos e formas de partículas criam padrões de polarização distintos. Analisando esses padrões, os cientistas podem inferir não apenas o tamanho das partículas de poeira, mas também sua composição e até mesmo algo sobre como se formaram. Se as partículas de 3I Atlas mostram polarização diferente de cometas do Sistema Solar, confirmaria que se formou sob condições diferentes. Talvez em disco protoplanetário mais frio, talvez ao redor de estrela, de tipo diferente. Essas são as perguntas que a campanha de observação coordenada visa responder. E elas só podem ser respondidas através de colaboração global. Nenhuma instituição tem todos os instrumentos necessários. Nenhum país tem cobertura de céu completa. Apenas através de coordenação, observatórios no hemisfério norte e sul, trabalhando juntos, compartilhando dados em tempo real, a humanidade pode construir imagem completa. E está funcionando. Apesar da paralisação nos Estados Unidos, apesar de diferenças políticas entre nações, a comunidade científica está se unindo. Isso é o que torna esta história importante.
Não apenas o que estamos aprendendo sobre 3i Atlas, mas o que estamos aprendendo sobre como a ciência funciona melhor quando transcende fronteiras políticas. Vamos falar sobre as implicações mais amplas. Quando o Observatório Vera Rubin começar operações completas, provavelmente em meados de 2026, mudará completamente nossa capacidade de detectar objetos interestelares. Atualmente, descobrimos talvez um objeto interestelar a cada poucos anos. Oumuamua em 2017, 2i Borisov em 2019, 3i Atlas em 2025. Mas o Vera Rubin será muito mais sensível, escaneará todo o céu visível a cada 3 ou 4 noites. Detectará objetos muito mais fracos do que telescópios atuais podem ver. Os astrônomos estimam que pode detectar um objeto interestelar por mês, talvez mais. Em vez de eventos raros, visitantes interestelares tornar-se-iam um fenômeno regular. Isso transformaria campo inteiro. Em vez de estudar objetos individuais em profundidade porque são tão raros, poderíamos começar a fazer astronomia estatística, comparar populações, identificar padrões, entender distribuição. Quantos objetos interestelares estão passando pelo sistema solar a qualquer momento? Qual proporção são cometários versus rochosos? De quais tipos de sistemas estelares vêm? Essas perguntas requerem amostras grandes e finalmente estaremos prestes a obtê-las. Mas isso torna 3i Atlas ainda mais importante. É um dos últimos objetos interestelares que estudaremos na era de detecções raras. É uma das últimas chances de dar atenção individual e coordenada antes que sejam muito numerosos para rastrear individualmente. Os dados que coletamos agora estabelecerão referência. Quando tivermos 100 objetos interestelares detectados, compararemos todos de volta a Oumuamua, Borisov e Atlas. Essas serão as referências históricas. Então, cada decisão feita agora, cada observação priorizada, cada análise conduzida, terá impacto duradouro em como entendemos visitantes interestelares por décadas. A pressão sobre equipes observacionais é imensa. Não apenas capturar dados antes que o objeto desapareça, mas capturar os dados certos, fazer as perguntas certas, usar tempo de telescópio limitado sabiamente e fazer tudo isso enquanto navegam paralisação governamental, políticas de transparência, pressão pública e coordenação internacional. É ciência no limite e está funcionando. 3i Atlas está desvanecendo da vista, mas os dados que deixa para trás moldarão como estudamos visitantes interestelares por anos. Conectou cientistas, legisladores e observatórios em esforço global raro de descoberta. Outro lembrete de que, mesmo através de anos-luz, nosso sistema solar nunca está verdadeiramente sozinho. E lembrete de que quando instituições falham, comunidade científica global pode compensar. Quando transparência é negada nacionalmente, pode ser alcançada internacionalmente. A história de 3i Atlas não é apenas sobre cometa, é sobre como a ciência funciona quando testada por política. E está funcionando. Mas há outro aspecto desta história que merece atenção. A relação entre Avi Loeb e as agências espaciais governamentais tem sido complexa desde Oumuamua. Quando Oumuamua foi descoberto em 2017, Loeb foi um dos primeiros cientistas proeminentes a sugerir publicamente que sua aceleração não gravitacional poderia indicar origem artificial. Não afirmou com certeza, mas argumentou que a hipótese deveria ser considerada cientificamente. Isso gerou controvérsia significativa. Muitos colegas criticaram-no por especulação prematura. Agências governamentais distanciaram-se de suas declarações. Mídia sensacionalizou suas palavras. Mas Loeb manteve sua posição. Argumentou que ciência requer considerar todas as hipóteses, não apenas as confortáveis. Que rejeitar possibilidade de tecnologia alienígena sem evidência é tão anticientífico quanto aceitá-la sem evidência. Agora, com 3i Atlas, vemos padrão similar. Loeb pressionando por transparência, pedindo acesso a dados, solicitando que todas as observações sejam disponibilizadas publicamente. E desta vez, conseguiu apoio político.
Congressista Luna respondeu a seu apelo. Solicitou formalmente liberação de dados. Agendou reunião informativa com NASA. Isso representa mudança significativa. Sugere que o argumento de Loeb por transparência está ganhando tração não apenas na comunidade científica, mas também entre formuladores de políticas. A questão fundamental é: quem decide o que é compartilhado publicamente e quando? Em democracia, dados coletados por agências governamentais financiadas por impostos deveriam pertencer ao público. Mas há argumentos legítimos para revisão cuidadosa antes de liberação. Dados brutos podem ser mal interpretados. Análise preliminar pode estar errada. Anúncios prematuros podem causar confusão ou pânico desnecessário. Mas, por outro lado, sigilo alimenta especulação. Falta de transparência cria suspeita. E quando cientistas proeminentes como Loeb têm que pressionar publicamente por acesso a dados, sugere que o sistema não está funcionando como deveria. A situação com 3i Atlas oferece caso de teste. NASA mantendo monitoramento durante paralisação, mas pausando comunicação pública. E essa e outras agências internacionais compartilhando dados abertamente. Harvard pressionando por acesso. Qual abordagem serve melhor tanto à ciência quanto ao público? A campanha coordenada sugere resposta. Quando instituição individual fecha, outras compensam. Quando nação única restringe informação, comunidade global preenche vazio. Isso não é apenas sobre 3i Atlas, é sobre como ciência será conduzida no futuro. À medida que descobertas se tornam mais frequentes, à medida que instrumentos melhoram, à medida que interesse público cresce, precisamos de estruturas que equilibrem rigor científico com transparência pública. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides oferece modelo. Múltiplas instituições colaborando. Dados compartilhados em tempo real. Análise distribuída. Nenhum ponto único de falha. Quando NASA pausa durante paralisação, ESA continua. Quando uma instituição restringe acesso, outras providenciam alternativas. O sistema é resiliente porque é distribuído. E isso é reconfortante, porque significa que descobertas futuras, sejam objetos interestelares comuns ou encontros verdadeiramente extraordinários, não dependerão de instituição ou governo único. A história de 3i Atlas também destaca a importância de astrônomos amadores. A campanha inclui não apenas grandes observatórios, mas também entusiastas com telescópios particulares, contribuindo observações. Em era de grandes instrumentos como Hubble, Webb e futuro Vera Rubin, fácil esquecer que cidadãos comuns ainda podem contribuir significativamente. Mas eles podem e fazem. Astrônomos amadores, frequentemente, detectam objetos primeiro. Têm flexibilidade que grandes observatórios não têm. Podem observar frequentemente, rastrear objetos por longos períodos, contribuir dados valiosos. Na campanha de 3i Atlas, observações amadoras ajudam a preencher lacunas entre observações profissionais. Fornecem cobertura contínua, que nenhuma instituição única poderia providenciar. Validam descobertas através de confirmação independente. Isso democratiza a ciência. Torna a descoberta acessível não apenas a instituições com bilhões em financiamento, mas a qualquer um com interesse, dedicação e equipamento modesto. E à medida que tecnologia melhora, essa tendência acelerará. Telescópios estão ficando mais baratos e mais capazes. Software de análise está se tornando mais acessível. Plataformas de compartilhamento facilitam colaboração. A próxima grande descoberta sobre objeto interestelar pode muito bem vir de astrônomo amador dedicado em quintal, não de observatório nacional. Isso é empoderador. E é outro motivo pelo qual transparência importa. Dados públicos significam que qualquer um pode analisar, qualquer um pode contribuir, qualquer um pode fazer descoberta. Agora vamos olhar para o que vem depois. A campanha de observação continua até janeiro de 2026. Mas o que acontece depois? 3i Atlas desvanecerá além de detecção, mas os dados permanecerão. Terabytes de observações, milhares de espectros, medições precisas de trajetória, composição,
variabilidade. Esses dados serão analisados por anos. Teses serão escritas, papers publicados, modelos refinados e, mais importante, servirão como referência para próximas detecções. Cada novo objeto interestelar será comparado a Oumuamua, Borisov e Atlas. Padrões emergirão, tendências serão identificadas. Eventualmente, entenderemos não apenas objetos individuais, mas população como um todo. Quantos existem? De onde vêm? Como se formaram? O que podem nos dizer sobre formação de sistemas planetários em toda a galáxia? Essa é a promessa da astronomia de objetos interestelares. Não apenas estudar nosso próprio sistema solar, mas a mostrar material de centenas ou milhares de outros sistemas. Cada visitante é cápsula do tempo. Carrega informação sobre condições onde se formou, preservada em gelo interestelar por milhões ou bilhões de anos. Entregue diretamente para nossos instrumentos. É oportunidade extraordinária e estamos apenas começando a aproveitá-la. Se esta história de cooperação científica durante crise política te fascina tanto quanto deveria, certifique-se de clicar no botão, de curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando 3i Atlas através de sua campanha observacional final até janeiro, e você não vai querer perder o que a coordenação global revela sobre o futuro da astronomia interestelar. Deixe um comentário com sua opinião. Os dados científicos deveriam ser públicos mesmo durante paralisações governamentais? Ou há razões legítimas para pausar comunicação? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que pensa que a ciência não pode funcionar sem apoio governamental completo. Depois disso, verão que a comunidade global é mais resiliente do que instituições individuais.